Temos o mapa de Leão, Sol Leão, Lua Touro. Bill Clinton é ascendente em Libra. Enfim. O Sol Leão de 11ª casa dá um envolvimento muito forte do indivíduo com as amizades. As amizades são o centro da vida da pessoa. E a Lua em Touro de 8ª casa é uma lua que pede para que o indivíduo tenha controle do emocional, certo? Mas ela revela que o emocional dessa pessoa, ele tem que ter cuidado com as palavras, né? O emocional dessa pessoa é frágil. Pô, mas como uma lua em touro é que na 8ª casa dá muita conexão com níveis de consciência, níveis espirituais, níveis de energia, níveis de elementos psicológicos de um indivíduo. Então, quando você tem isso, Sol quadrado com a Lua de 8ª casa, a Lua ela fica ali fazendo o papel dela de provocar, né? Querendo que o indivíduo adquira um certo controle, um certo domínio, mas ao mesmo tempo ela fica expondo a pessoa, certo? O ascendente em Libra dá ali uma condição do indivíduo ter uma beleza, né, fisicamente bonito, da necessidade de aprender a ser, ou facilidade em ser diplomático, de negociar. O Sol de 11ª casa com o ascendente em Libra dá uma popularidade fantástica, né? Naturalmente, qualquer pessoa que nasce com Sol Leão, ascendente em Libra, vai ser popular, não tem jeito. E vai gostar disso. Porque tu pode ser popular e odiar ser popular, né? Viver se escondendo. Essa pessoa não, essa pessoa tenderá a ser popular e gostar de ser popular. Usar isso como um elemento de satisfação, digamos assim. A Lua em Touro, eu repito, ela é uma lua que pede equilíbrio, pede decisões práticas, controle, mas de 8ª casa ela expõe o indivíduo muito às sensibilidades, né? Torna o indivíduo muito acessível, e aí a pessoa tem que aprender a lidar com isso. Isso é um grande problema? Não, não é um grande problema. Nada é um grande problema. No entanto, a pessoa que passa por isso, para ela é desgastante. Temos o mapa, Sol Leão, 11ª casa, Lua Virgem, 1ª casa, Muti é regente. Sol na 11ª casa, o indivíduo vai se relacionar com os amigos como se fosse família. A Lua na 1ª casa em Virgem sugere que ele vai tentar trocar conteúdo emocional a partir da forma como ele se expressa, como ele se relaciona com as pessoas. Lembrando que Virgem precisa de protocolos para poder fazer isso. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar de um signo, é o Leão com Lua em Leão. Eu escolhi aqui o artista, o Patrick Swayze, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor as questões do como afeta um mapa a posição em uma determinada casa astrológica do Sol, e aqui no nosso caso a Lua também. Como dá para ver aqui na tela, ele é um artista. E por que ele foi artista, né? Primeiro pela referência ao leão, né? Só o leão já seria o suficiente
para ele entender que a expressão melhor dele seria a extroversão. Botando a Lua junto, isso multiplica por vários x. No caso do mapa dele, ele tem o Sol e a Lua na 11ª casa. Isso sugere, para quem já fez mapa, né, e pode olhar lá onde é que está a sua 11ª casa e quais são os planetas que estão ali e qual é o signo que está dominando. No caso dele, ele buscava a convivência com as amizades, a inter-relação. E nessa inter-relação, ele conseguia expressar como ele via a vida através de uma perspectiva mais de liderança, sim, mas muito da expressão da arte. Então isso favoreceu ele porque as pessoas que têm o Sol na 11ª casa, elas costumam ter uma necessidade muito grande de se relacionar com as amizades. Criam laços profundos de amizade desde muito cedo. Muitas dessas pessoas têm amigos da época da infância, que convivem ainda na fase adulta, o que torna bastante interessante a troca que essa pessoa tem, no sentido de também obter experiência a partir da vida dos amigos. Então ela aprende com a sua própria vida e aprende observando a relação dos amigos com as suas próprias vidas. Isso então ela tira como uma experiência positiva. No caso dele, ele tem alguns outros aspectos que fortalecem essa questão de trabalhar com a arte, e isso a gente vai ver em mais de um mapa que tem essa configuração. Sol e Lua na 11ª casa. Por quê? Porque tanto Mercúrio como a Vênus, eles não se desprendem do Sol. Eles ficam sempre orbitando o Sol. Então o Sol vai andando e eles vão girando ao redor do Sol. Portanto, essas pessoas que têm Sol na 11ª casa possivelmente terão Mercúrio no máximo na 10ª casa e o Mercúrio ou a Vênus ou no máximo na 11ª, entende? Então, quer dizer, o máximo de proximidade do Sol é uma conjunção, Sol e o planeta respectivo, no caso Mercúrio e Vênus. Quando esses dois planetas estão fazendo órbitas mais abertas, estourando a fita, dependendo da posição do Sol, pode ter um planeta na 12 e um planeta na 10. Vênus, Mercúrio. Então, é interessante observar que as pessoas que têm o Sol na 11ª casa vão estabelecer uma relação muito forte com as amizades, podem se envolver em clube, participar da direção, participar do corpo, criar um clube. É tão importante essa vivência para ele que ele vai então estabelecer uma relação com muitas pessoas e vão formar um clube, um time de futebol, coisas do gênero. Então, olhando o mapa dele ali, como dá para ver, ele tem um Urano na 10ª casa. Urano na 10ª casa vai sugerir, neste caso aqui, que de alguma forma ele vai se envolver bastante com assuntos de família. Mas observando um ponto aqui que a gente tem que considerar. A relação dele com essa família vai ser uma relação... Não é o elemento primordial desta relação, é algo que foge um pouquinho aquela experiência de família que a gente traz de berço, que é uma coisa mais afetiva, mais envolvente. É algo um pouquinho diferente disso. Bom, a Vênus dele é de casa 12, em Virgem, e a gente vai descobrir que tem outros artistas que também são Sol e Lua em Leão, de 11ª casa, e que também vão ter a Vênus ali. Se eu tiver a oportunidade de fazer esses outros mapas, eu vou fazer também. Importante também entender outra coisa. Quando a gente tem 8ª casa no mapa, a gente tem que ficar atento para ver o que ela significa. Hamilton, o que é 8ª casa no mapa da gente? Todo mundo tem uma 8ª casa, ou
99% das pessoas têm uma 8ª casa no mapa. E ela, às vezes, 50% de chance de estar habitada por um planeta. Quando esse planeta está ali no momento do teu nascimento, ele vai carimbar a característica dele naqueles assuntos pertinentes à 8ª casa. E aí a gente tem que entender por que uma pessoa vai ter uma carreira rápida, forte, e na sequência vier a ter um problema de saúde, alguma coisa muito grave e termina. É bem comum acontecer isso, mais comum do que a gente imagina. Como todo mundo não faz mapa, são poucas as pessoas que fazem o mapa, talvez a gente pudesse estabelecer uma estatística para tentar entender, né, o que aquele planeta naquela posição em relação aos outros favoreceu a pessoa, estimulou a pessoa, criou o ambiente adequado para a pessoa fazer esse tipo de comportamento, certo? Mas ninguém fica doente porque quer, é verdade. Ninguém fica doente porque quer. Mas se você tem uma predisposição no seu mapa a que algo nesta área aconteça, você deveria prestar atenção, mas utilizar isso mais como um exemplo, mais uma ferramenta de monitoramento, correto? Bom, então esse mapa dele tem essa ênfase no aspecto dramático, na questão de estabelecer uma relação forte com os amigos, da representação, a arte, né? A questão familiar tem algo ali que era uma relação familiar, mas não era ao mesmo tempo. E a questão importante de 8ª casa, que a gente tem que sempre observar para saber qual é o planeta que está, qual é o signo que comanda ali e que tipo de aspecto ele está sinalizando para a gente. Sol e Lua em Leão não é fácil para a própria pessoa, né? É muita energia de expansão, né? Uma dramaticidade, uma expressão, uma extroversão ao máximo, o que acaba incomodando um pouco a própria pessoa ou as pessoas que estão ao redor e que tem que conviver com aqueles excessos. Já vi mapa assim, em que a pessoa era profundamente depressiva e não tinha medicamento que resolvesse. Ela já estava em terapia há muitos anos, tomava remédio, mas alguns aspectos que ela passou marcaram tão intensamente a questão do Sol e da Lua em Leão, e aquilo não era superado nunca, né? Então tem que observar isso também. Muitas vezes a gente vai passar por algumas situações na vida que independem da nossa capacidade de poder lidar com isso, superar ou não, e que dependendo da tua configuração, tu vai interpretar, tu vai lidar com aquilo de uma determinada forma, e se essa forma for truncada, confusa, mal interpretada, pode ser bem complicado. Então, o Sol, Lua em Leão, tanto pode te dar uma pessoa super, extremamente extrovertida e comunicativa, generosa, pode dar uma profunda depressão no indivíduo. Bom, essa é uma breve análise, então, de uma pessoa que tem Sol e Lua em Leão. Tudo de bom. Temos o mapa, Sol, Leão, casa 11, Lua, Touro, 8ª casa. Bill Clinton, ex-presidente americano. Sol de 11, o indivíduo vai conviver com as amizades como se fosse a família dele. Lua, Touro de 8ª casa. É o indivíduo tentando lidar com este acesso que planetas na 8ª casa criam com outras dimensões, outros planos de energia, outros graus de consciência. O indivíduo com a Lua em Touro, ele vai tentar ter uma técnica para lidar com isso. Só que como lidar, como ter uma técnica sobre algo que normalmente as pessoas não estudam sobre. Então, geralmente é um emocional confuso por esse acesso a essas outras consciências. E aí a Lua em Touro tentando criar ali uma técnica para fazer isso, para cuidar disso. Temos o mapa, Sol, Leão, 11ª casa, Lua, Libra, 1ª casa.
Robert é poeta. Sol na 11ª casa. O indivíduo vai conviver com as amizades como ele viveria com a família. Ele vai viver muito mais com os amigos do que com a família. A lua Libra na 1ª casa, sendo que o ascendente é Virgem, pressupõe que o indivíduo vai tentar trocar conteúdo emocional com as pessoas com quem ele vai lidar ao longo do dia, tentando sempre ter um grau de harmonização e de equilíbrio nessa relação. Temos o mapa, Sol Leão 11ª casa, Lua Escorpião 2ª casa. John é inventor da televisão. Sol na 11ª casa, o indivíduo vai conviver junto aos amigos como se fosse a família dele. Lua Escorpião casa 2, o indivíduo vai buscar trocar conteúdo emocional, analisando o que torna ele mais seguro ou menos seguro. Temos o mapa, Sol Leão 10ª casa, Lua Virgem 11ª casa, Margarete é atriz. Sol de 10º, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome, o sobrenome dele é a profissão. A Lua em Virgem na 11ª casa é a tentativa de troca de conteúdo emocional junto às amizades a partir de um protocolo. Temos o mapa, Sol Leão, Lua Leão, Sol de 10ª para 11ª casa e Lua de 11ª casa. Sol Leão, o indivíduo, ele quer se expressar. Ele sente uma necessidade de ser importante, ele quer ver as pessoas crescerem, ele quer colocar a força dele, a liderança dele a serviço disso. É verdade que ele busca isso para autossatisfação, mas ok, faz parte. A Lua Leão, o indivíduo quer comunicar junto às amizades uma troca de afeto, muitas vezes com um emocional exagerado. Ele pode esperar grandes conexões emocionais com os amigos e não acontecer, e ele pode esperar acontecer e ele fazer grandes manifestações disso. Isso requer ali um certo grau de negociação. Não costuma ter essa negociação, costuma ser meio exagerado tudo, né? Quando é Sol e Lua em Leão. Temos o mapa, Sol Leão 10ª casa, Lua Câncer 10ª casa, Ethel é atriz. Sol de 10º, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome, sobrenome, a profissão dele. Ele vai buscar uma profissão que dê um certo grau de autonomia e de destaque para ele. A Lua Câncer na 10ª é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir das relações profissionais, onde ele pode ou procurar uma profissão que permita a ele cuidar de alguma forma das outras pessoas, ou se não cuidar, criar as condições para que essas pessoas sejam cuidadas, ou buscar uma profissão em que ele se sinta protegido e cuidado. Temos o mapa, Sol Leão 10ª casa, Lua Câncer 8ª casa, Evônia é tenista. Sol na 10ª, o indivíduo vai ser conhecido pela profissão dele, o primeiro nome dele e o sobrenome é profissão. Vai optar por uma profissão que dê para ele autonomia e que ele possa tomar qualquer decisão em relação a ele e a profissão dele sem depender de ninguém. A Lua na 8ª casa é uma lua, é a tentativa de troca de conteúdo emocional. No entanto, quando ela está na 8ª casa, é aquela conexão que o indivíduo faz com outras dimensões, outros planos de existência e outros graus de consciência. Isso é muito invasivo. Então o indivíduo fica tentando negociar esse acesso de alguma forma, porque ele é acessado, digamos assim, o que dá um sentimento de ser vulnerável.
Temos o mapa, Sol Leão, 10ª casa, Lua Capricórnio, 3ª casa Capricórnio. Sol Leão, 10ª casa, Lua Capricórnio, 3ª casa. Napoleão Imperador. Sol de 10º, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome a profissão. Possivelmente vai buscar ser alguém que tenha um grau de liderança na profissão que ele escolheu. A Lua de Capricórnio, na 3ª casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional nas rotinas do dia a dia, sabendo que elas interferem no indivíduo que tem esse mapa, porque a troca de conteúdo emocional está bem prejudicada, número 1. Número 2, o emocional dele interfere na forma como ele encara o que ele tem que fazer. Temos o mapa, Sol Leão, 10ª casa, Lua Sagitário, 3ª casa, Sally é atriz. Sol de 10ª, o indivíduo é conhecido pelo primeiro nome dele, o sobrenome é a profissão. O leão vai escolher uma profissão em que ele possa ter um grau de autonomia importante. A Lua na 3ª casa sugere que a tentativa da troca de conteúdo emocional vai ser na rotina do dia a dia, no que ele tem para fazer, mas que ele tem uma dificuldade de conseguir, como dizer, né? Domar o emocional dele. O emocional ele é meio extremado, vamos colocar assim. Temos o mapa, Sol, Leão, 10ª casa, Lua, Aquário, 5ª casa. Thomas é ator, compositor. Sol de 10ª casa, o indivíduo vai ser conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome é a profissão. Geralmente, Leão vai escolher uma profissão em que ele possa ter um certo grau de autonomia, que ele possa exercer algum tipo de liderança. A Lua Aquário 5ª casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir de relacionamentos leves. Neste caso, aparentemente, a quantidade é grande. Muita gente de grupos bem distintos. Temos o mapa, Sol, Leão, 10ª casa, Lua, Escorpião, 2ª casa. Sol na 10, o indivíduo é conhecido pelo primeiro nome dele e o sobrenome é a profissão. Sendo Leão, o indivíduo quer poder. Quer poder, exatamente isso, quer poder. E aí ele vai fazer a investida nele, ele vai se envolver numa determinada profissão para poder exercer isso. A Lua na 2 é a investigação daquilo que torna o indivíduo mais seguro pelo viés emocional. Lua Escorpião costuma ser uma lua mais sombria. Então o indivíduo pode optar por procurar caminhos alternativos para tentar entender as questões emocionais. Temos um outro Sol, Leão, Lua, Áries, que é da Jaqueline Onassis, ascendente Escorpião. Olha, Sol de 9ª casa é uma pessoa que tem uma inteligência, assim, quase que além do que a grande maioria das pessoas. A Lua em Áries, na 5ª para 6ª casa, sugere que ela tinha uma necessidade de se relacionar com as pessoas e namorar e se sentir amada, amar e se sentir amada. Mesmo que a Vênus seja de Gêmeos. Mesmo. Mas aí tem outras implicações a Vênus ali, né? Então, quando a gente está falando de uma pessoa que tem Sol na 9ª em Leão, são pessoas que, se não fizerem, se não se dedicarem, que se dediquem a estudar, a pesquisa, a aprofundar o estudo naquele assunto que a pessoa gosta, no assunto que ela gosta de trabalhar, no assunto que ela gosta de estudar. Nem sempre é a mesma coisa, né? Mas que aprofunde, porque dá para a pessoa um crescimento que outras pessoas com outros aspectos nunca vão obter, não tem jeito.
O foco em outras posições no céu são outros assuntos. A Lua em Áries, ela era meio provocável, né? Era meio provocável. Ela tinha um quesinho ali de irritação, né? Ou de... vamos colocar assim, provocação. Ela se sentia provocada. Ela tinha que estar se controlando. Um raciocínio bastante rápido também. Possivelmente ela encantava muito as pessoas pela diversidade de assuntos que ela dominava. As pessoas que têm Sol na 9ª casa costumam dominar muitos assuntos. A Lua em Áries vai dar movimento, uso desse conhecimento. Temos o mapa, Sol, Leão, 9ª casa, Lua, Gêmeos, 7ª casa, Mussolini é ditador. Sol na 9ª casa, o indivíduo vai buscar aprofundar o conhecimento dele e a cultura para, neste meio, poder se encontrar e se sentir acolhido. A Lua na 7ª casa, o indivíduo vai buscar no relacionamento estável a troca de conteúdo emocional, sendo que ele vai ter uma necessidade de falar, muito mais do que ouvir, mas ele vai ter necessidade de falar, necessidade de companheirismo. Temos o mapa, Sol, Leão, 9ª casa, Lua, Libra, 10ª casa, Derek é ator. Sol na 9ª, o indivíduo vai buscar aprofundar o conhecimento dele e a cultura dele, para neste grupo, neste meio, poder se expressar e se encontrar. A Lua na 10ª casa em Libra é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir do exercício da profissão, algo que possa trazer algum tipo de consolo ou de equilíbrio para as pessoas. Temos o mapa, Sol, Leão, 8ª casa, Lua, Câncer, 8ª casa. Hilary é escritor. Sol de 8ª casa. O indivíduo sente como uma pressão constante quando ele está dormindo e quando está acordado. Ele sente ele tem uma sensação de que vai ser invadido por alguma coisa ou é ameaçado por alguma coisa indeterminada. Porque a 8ª casa é aquela conexão que a gente tem com outros planos, mundos e graus de consciência. Então o Sol está ali e o indivíduo está dentro dessa confusão. Aí botaram a Lua também. E aí botaram a Lua em Câncer. Então o indivíduo vai ter uma amplitude de estados de humor importante. Ele vai tentar trocar conteúdo emocional, mas ele se sente... Quando ele vai fazer isso com as pessoas, ele sente influências paralelas nessas relações que ele estabelece com as pessoas, e isso criando um certo grau de tumulto. Então é bem complicada essa configuração. Temos o mapa, Sol, Leão, 8ª casa, Lua, Peixe, 2ª casa, Chanel é estilista. Sol de 8ª casa é aquele indivíduo que tem aquela conexão com outras dimensões, outros planos de consciência, outros níveis de energia, e tudo isso produzindo nele uma sensação de invasão. Muitas vezes o indivíduo vai optar por ter essa configuração ou atividades, não necessariamente a profissão, atividades em que ele possa ficar muito próximo de um limite. A Lua, Peixes, casa 2 é a tentativa do indivíduo de trocar conteúdo emocional para identificar o que pode ou não tornar ele mais seguro pelo viés emocional.